Pessoal, o presidente da CPMI, o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, fez um desabafo durante uma sessão da CPMI sobre os constantes habeas corpus que o STF tem concedido aos investigados lá da CPMI. Pois é, né? A CPMI convoca os investigados para dar depoimento e o STF concede habeas corpus para que eles possam ficar calados e não responder nada, né? Aí o que que acontece? Fica difícil dos senadores e dos deputados fazerem seu trabalho. Se o cara chega lá e não precisa responder nada, pode ficar calado, o que que adianta fazer o depoimento? O que que adianta a pessoa ir lá para fazer o depoimento? Simplesmente não se consegue colher informação nenhuma. Então, é muito complicado. A gente percebe, né, pelo próprio desabafo do Carlos Viana, que você vai ver aí no vídeo, como está difícil combater a corrupção no Brasil, né? Desde que eles acabaram com a Lava Jato, criaram aquela narrativa falsa contra a Lava Jato, de que a Lava Jato fazia perseguição política, toda aquela baboseira que eles criaram para demonizar a Lava Jato. E agora não se combate mais a corrupção de jeito nenhum, né? Os velhinhos aposentados aí que foram roubados, né, pela essa gangue que se instalou aí no INSS e agora, né, fica difícil, é muito complicado de se conseguir investigar, né? Apesar de que mesmo assim a CPMI está andando bem e conseguindo fazer vários progressos, mas enfrenta essa grande dificuldade. E aí o Carlos Viana fez um baita de um desabafo e lavou a alma do povo brasileiro. Acho que a fala dele traduz o sentimento do povo brasileiro com relação a toda essa corrupção que impera no Brasil desde 2023, né? Vamos assistir, pessoal. Vocês vão entender o que eu estou falando aí. Vamos assistir juntos. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos então assistir juntos. Entramos nesta sala em busca de respostas. E eu escrevi essas palavras enquanto acompanhava aqui os depoimentos, com o coração muito apertado. O que nós encontramos aqui foi o silêncio. O mesmo silêncio que há anos cala o povo brasileiro diante das injustiças. O depoente Fernando Cavalcante escolheu se calar perante os parlamentares, amparado por mais um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. E se não fosse essa decisão, ele seria obrigado a falar como determina a legislação. E se mentisse, senhor Fernando, o senhor tem certeza, eu lhe daria voz de prisão nessa casa. Mas o que vimos hoje não foi apenas um ato isolado. É retrato de um país em que quem tem poder se protege e quem tem razão continua esperando por justiça. Eu tenho andado pelas ruas, participado de eventos em Minas Gerais e ouvido em alto e bom som o clamor do povo por justiça. Um grito que não é político, é um grito humano. Um pedido para que libertemos o Brasil desses corruptos profanos que não respeitam nem mesmo os idosos. Essa CPMI não nasceu para assistir ao silêncio. Nasceu para abrir a caixa preta da Previdência e expor o que fizeram com o dinheiro de quem trabalhou uma vida inteira. De um lado, o Brasil das decisões, dos gabinetes, das portas fechadas, dos acordos escusos. Do outro, o Brasil das filas, das viúvas, dos aposentados e dos órfãos. Enquanto o idoso confere o contra-cheque e não entende o desconto, o corrupto anda de carro de luxo, de Ferrari, de Lamborghinis, de Cadillacs, de motos caríssimas. Enquanto a viúva escolhe entre o remédio e o aluguel, tem gente rindo do dinheiro que tirou dela. É difícil combater o crime num país onde quem tem poder sempre encontra proteção. Mas mesmo diante das manobras, nós não vamos recuar. Não perdemos tempo aqui, pelo contrário. Mostramos ao povo brasileiro, mais uma vez, em que pé, qual a nossa situação hoje nessa pátria. Mesmo diante dessas manobras, eu repito, não vamos recuar. A CPMI está cumprindo o seu dever. E se o sistema solta, o Brasil precisa saber quem soltou. Não é o parlamento que está falhando, não somos nós. É o sistema que está impedindo o parlamento de agir. Um juiz sozinho, eu tenho falado isso repetidamente, não pode calar quase 600 parlamentares eleitos pelo povo. Isso é um desequilíbrio numa república que precisa ser corrigido. O povo brasileiro precisa entender, se o habeas corpus concedido, sem o habeas corpus concedido, o depoente seria obrigado a falar. E se mentisse, seria preso. Mas quando o silêncio é protegido por decisões judiciais, o que se cala não é investigado, é a verdade. Deixo aqui Isaías 5, 23 e 24, dentro do que, para mim, é um dos pontos mais importantes. Ai dos que absolvem o culpado em troca de dinheiro e negam justiça ao inocente. Pois o fogo do juízo virá sobre eles e tudo que construíram se desfará. E esses inocentes, senhores, são os órfãos, as viúvas e os aposentados deste país. Os mesmos pelos quais Jesus Cristo,
O maior que passou por essa terra ergueu a voz e alertou em Mateus 23,14. Ai dos que devoram as casas das viúvas, porque esses receberão o juízo mais severo. Jesus ensinou que o que se faz aos pequenos se faz a ele próprio. É por eles que essa CPMI continuará lutando, pelos inocentes, pelos esquecidos, pelos que pagaram a vida inteira e foram roubados em silêncio. Eu convoco a todos, nesse finalzinho de trabalhos, aos meus irmãos e minhas irmãs na fé. Vamos orar pelo Brasil. Nossa pátria está gravemente ferida pela corrupção e a impunidade dos poderosos. Deus abençoe o Brasil. Aí, pessoal, você viu aí o desabafo, né, do Carlos Viana, presidente da CPMI. Ele que é senador, né, do partido Podemos, lá de Minas Gerais, e vem presidindo essa CPMI com maestria, né, vem se destacando bastante na presidência da CPMI. É lamentável o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Desde o dia que a revista Cruzoé fez uma reportagem com o título O Amigo do Meu Pai, começou uma perseguição total e absoluta, né? A revista não só foi censurada, mas a partir daí começou uma perseguição total e absoluta contra a Lava Jato, porque a Lava Jato havia chegado no STF, nos ministros do STF. E essa reportagem, como você sabe, amigo do meu pai, era o presidente, era o Dias Toffoli, né? Era o Dias Toffoli, que era ministro do STF, e a revista chegou nele. E ali, então, os ministros resolveram se juntar para combater, né, criar uma narrativa e combater e destruir a Lava Jato, né? Demonizaram a Lava Jato e até hoje nós estamos aí nessa situação, né? Destruíram tudo, acabaram, soltaram todos os corruptos, descondenaram a maioria dos corruptos, né? Inclusive o principal, né? E hoje ele se encontra sentado na cadeira da presidência da República. E esse é o Brasil, né, que nós estamos vivendo. E então, uma CPMI como essa que nós estamos vendo aí, tentando investigar, né, a roubalheira que houve no INSS, ela enfrenta uma grande oposição por parte do sistema, né? O sistema está, né, ele reagiu, o sistema reagiu a partir do momento que a Lava Jato chegou no STF, o sistema reagiu e não aceitou mais, né, que a corrupção fosse combatida, né? E aí se instalou essa balbúrdia que nós vivemos atualmente aí, né, onde todos os valores estão invertidos, né? A bandidagem vai solta, né? Os corruptos vão soltos, pessoas inocentes vão presas, pessoas são perseguidas por falarem a verdade, como é o caso do assessor do Alexandre de Moraes, que está lá na Itália, né? E teve que fugir lá para a Itália para não ser preso aqui no Brasil. E assim, assim caminha a humanidade aqui no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma situação realmente lamentável. Deixa o seu comentário aí, me fala o que você acha de tudo isso, né? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e também deixe o seu like, beleza? E se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que todos possam ver a situação lamentável em que se encontra o nosso país. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.